muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Muito boa tarde para você que está em casa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre voluntariado no Dia Internacional do Voluntário. O autor e palestrante Arnaldo Neto abriu mão de uma carreira de sucesso na área do marketing digital para viver do que o motiva. Ajudar as pessoas a encontrarem o seu propósito de vida. Ele acaba de lançar o seu primeiro livro, que se chama Vivendo de Propósito. Estamos também com Pedro Monteiro. Pedro é empreendedor, ele é ex-atleta e ele vai nos falar sobre voluntariado e projetos sociais. Você aí de casa, claro, está super convidado a participar do nosso programa. Nas redes sociais você usa a hashtag sem censura, mas se você não tem rede social e quer participar, anota aí o número do nosso WhatsApp. 021, que é o código de área aqui do Rio de Janeiro, e o telefone é 99903-5329. Maravilha. Vamos conversar pedindo para o Arnaldo contar uma historinha que eu adorei, que era dele criança, que você se vestia de super-herói, ia para a janela e fazia o quê, Arnaldo? Conta essa história. Isso volta para 1990, no bairro de Santa Teresa. Você tinha 1 ano, 2? Eu tinha 2 anos. Eu ganhei uma fantasia do Batman. E aí eu descobri que próximo da minha rua, lá em Santa Teresa, a saudosa Monte Alegre, tinha um furto, aconteceu na noite anterior ou nos dias anteriores. A partir desse dia, eu fiquei ali atentíssimo, não dormia de noite, segurava os olhos, isso é verdade, para poder saber se o malfeitor ia voltar e eu ia poder finalmente executar minha primeira boa ação. Então, essa vontade de poder impactar, ajudá-la, sempre existiu. Não consegui pegar o rapaz lá, não sei se alguém conseguiu, mas o que valeu foi a inspiração e acho que hoje estou conseguindo um pouquinho fazer esse bem. Nem Maravilha. tentou voar também, né, como o Batman. Não tentei, mas era o primeiro andar. Eu acho que assim, dava para arriscar, mas Não que dá bom essa que ideia, não. A ideia é boa, né? Vou ser um super-herói. Nós estamos com o Pedro aqui. O Pedro, na verdade, ele é filho de um super-herói. Não é não? Porque a Rosa Célia, com Procriança Cardíaca, ela faz boas ações e voluntariado há muitos e muitos anos. Eu realmente tenho o exemplo da minha mãe. Eu tenho um pai também que aparece muito pouco, mas que dá muito suporte para minha mãe desde sempre também. Mas a minha mãe, sim, desde muito pequeno, até antes do Procriança Cardíaca, a minha mãe sempre no consultório, atendendo de graça, e assim, sempre que ela podia fazer. Antes do sonho, que ela deve ter contado já para você, Vera, do quebra-cabeça, faltava uma peça, que era o projeto. Minha mãe tem uma coisa muito inspiracional, inspiradora e uma conexão muito forte, assim. Então, assim, realmente, para mim e para minha irmã, que também trabalha hoje no terceiro setor, também não. Eu não trabalho, eu procuro fazer ações de terceiro setor dentro da empresa. Só para quem está em casa e não sabe o que são as ONGs, As né? ONGs, Então, minha irmã trabalha com educação, né, dando oportunidade para jovens de famílias de baixa renda terem um estudo desde do colégio, universitário, no Brasil e fora do Brasil. Então, nós fomos realmente muito impactados, inspirados desde cedo Foram em casa. educados assim. Olha só, Arnaldo, a gente estava falando um pouquinho antes, tem muito pouco... O voluntariado no Brasil está caindo. Hoje é o Dia Nacional do Voluntariado. Por exemplo, eu nunca fiz, não me lembro de ter feito nada como voluntário, você não. Eu também não. E está caindo os poucos que faziam. Você acha que você, além dessa tua vocação para olhar o outro, o fato de vocês dois terem morado fora, você morou nos Estados Unidos, não morou? Eu morei 10 anos nos Estados Unidos. E você foi fazer esses teus cursos de coaching lá fora também. Você acha que isso influencia? Influencia, inclusive eu lembro do exato dia, quando eu estava sentado num parque em Nova York, lendo um livro que tinha um capítulo sobre trabalho voluntário. Ele falou uma coisa que eu nunca esqueci e acho que hoje deve ser falado. Não existe causa mais importante do que outra. Encontre a sua. Espero que essa noção influencie quem está em casa e todo mundo a poder voluntariar em qualquer causa. O que te motiva? Vai voluntariar nisso. Não cabe a nós ficar julgando se o que eu faço é mais importante do que o que ele faz, o que você faz, o que você faz. Encontre uma causa que te motive e vá em cima. E aí, todo mundo tendo uma causa que motiva, várias causas serão vislumbradas. Você, por exemplo, pega a tua empresa, que é uma empresa de divulgação, de marketing esportivo, né? E faz ações voluntárias paralelas, é isso que você faz? Você usa a empresa? Desde o começo da agência, né, a gente está com 11 anos agora, em todos os eventos que a gente tem oportunidade, assim, já fez dezenas,
talvez centenas de eventos, considerar eventos menores, a gente busca trazer algum propósito maior dentro do evento. Então, no Rei e Rainha do Mar, por exemplo, que a gente está comemorando 10 anos, que tem uma etapa semana que vem, desde a primeira edição, a gente doa 10% das inscrições do evento para o Procriança. Tá. Né? O que é esse projeto, para quem não é do Rio de Janeiro e não conhece? O Procriança Cardíaca é um projeto que... Não, Reis e Rainhas do Mar. O Rei e Rainha do Mar, desculpa. O Rei e Rainha do Mar é um... Gente, Rei e Rainha do Mar é internacional. Mas tem muita gente que não Arnaldo conhece. vai nadar esse ano, está com vontade? Arnaldo prometeu nadar. Vai largar o futebol e vai nadar. Água muito fria, não? A água está fria, no momento a água está fria. Dezembro, cara, Mas está esquentando, pesadelo. mas a água está fria. Então, assim, é um evento que acontece há 10 anos, né? Que ele começou com um evento de águas abertas, de natação no mar, e a gente foi percebendo que não existia um festival de esporte de praia com essa costa enorme que a gente tem. A gente foi agregando modalidades. Então, ele hoje tem natação no mar, corrida na areia, já teve stand-up, já teve canoa havaiana, biatlon, que você nada e corre. Desde provas kids, a gente abriu agora a prova de 3 anos, até a gente tem participantes de 95 anos. Pois é, dá o exemplo de todos esses projetos sociais que você vai... As camisetas... A gente vai buscando agregar coisas novas também. Então, além dessa coisa do Procriança, então a gente hoje consegue bancar uma cirurgia por etapa do Rei e Rainha, de uma criança, enfim, atendida pelo projeto. Ações ambientais também, de limpeza de praia, de compostagem, todo o resíduo do evento hoje. A gente trabalha com cooperativas, o ciclo orgânico aqui do Rio. A gente trabalha com Light Recicla, então todo o material vai, a renda do material reciclado vai para um asilo que a gente apoia. A gente também já trabalhou com a Copical, que é um cooperador de catadores do Complexo do Alemão, então a gente pagava diária, pagava transporte, eles pegavam todo o resíduo, voltavam no Complexo do Alemão, e o lucro da venda era revertido para a associação. A gente tem uma parceria com Médicos Sem Fronteiras, então a gente abre o espaço para as pessoas que se inscrevem doarem para o Médicos Sem Fronteiras, para o Ilhas do Rio também, que é um projeto que preserva as ilhas aqui do Rio. Enfim, tem mais coisas. Limpeza de praia, a gente trocou agora, em vez de entregar os kits numa sacola de plástico, a gente entrega numa sacola de papel craft, então material de papel reciclado. Cara, muita coisa. Ajudar tanta gente assim te faz mais feliz? Não, assim, certamente, assim, de novo, eu acabei não indo, né, porque a gente contou do terceiro setor, mas com essa influência em casa foi impossível não... e também tem histórias, não me vestia de Batman, assim, mas desde pequenininho, muito empático. Eu sempre fui uma pessoa muito empática, muito preocupado assim, com crianças de rua, uma coisa que sempre me impactou muito. Então, assim, eu agora estou casado com um filho, assim, mas antes de casar, minha mulher teve briga comigo. Eu queria abrir um orfanato, agora falta tempo. Então, assim, tenho muita vontade, assim, faço alguma coisa, quero fazer muito mais. Faço, na verdade, quando eu falo faço, a agência faz. Então, assim, sou eu, mas são 50 pessoas hoje na agência que todo dia, na verdade, executam tudo isso. Assim. Na verdade, o que é importante também. é essa consciência de que você não pode fazer nada na sua vida sem pensar no impacto que você está tendo e olhar o outro, que é isso que o voluntário faz. E a gente conta com, assim, de novo, na agência, 50 pessoas, assim, a gente trabalha com 400 pessoas no evento, então é muita gente envolvida, muita gente engajada, né, assim, nessas diferentes causas. A gente agora a gente nem divulgou ainda, mas vai fazer uma ação com Dezembro Laranja também, que é para conscientização do câncer de pele. Então, assim, nos kits do evento, a gente vai distribuir um gibizinho da Mônica falando sobre cuidados da pele. A gente vai fazer uma campanha durante o evento também. Eu nunca tinha doado sangue até 2 meses atrás, e um amigo meu de natação de garoto, o Ricardo, estava com a mãe internada no hospital, pediu para a gente doar para a mãe dele. Eu fui lá doar. E eu saí, assim, ouvindo, né, coisa que você ouve bastante, mas você foge, o pessoal falando, cara, é um problema enorme, continua sendo a falta de sangue nos bancos de sangue. Então, a gente fez uma campanha também no Rei e Rainha, chamando o pessoal para doar. A gente fez uma campanha na agência, né, motivando o pessoal da agência. Acho que 20 pessoas da agência foram doar sangue, muitos pela primeira vez. Então, Você introduziu isso na sua vida e não sai mais, né, Pedro? Quem quiser ajudar, quem quiser participar, quem quiser voluntariar, você tem algum site que a pessoa possa ir? Instagram. Como é que você vai, né, no zero, assim? Talvez o melhor canal, o mais fácil, seja as redes do Rei e Rainha do Mar. Então, assim, Rei e Rainha do Mar, pelo próprio site, você pode se cadastrar, ou contato@reierainhadomar para a gente, ou contato@effect Sport.
Eu não sou o cara mais conectado, embora a gente trabalhe com digital, eu não sou o cara mais, mas eu acho que o meu Instagram é Pedro Você se BR conecta Monteiro. com as outras pessoas. Que é Mas uma... não é porque ele ainda não é millennial, né? Não, eu passei. Cheguei tarde. E aí, né, não é... Cheguei não muito fica, cedo para ser chegou, millennial. exatamente, Não dá tempo de ficar nas exatamente. redes sociais, tanta gente que se ajuda. Não, assim, de verdade, assim, o faço é o verbo errado, essa conjugação errada, é fazemos mesmo, sem preguiça nenhuma, assim, realmente. E tem outra coisa, eu sou permissionário do Baixo Bebê, do que eu acho que Baixo Bebê, Leblon. Quem é do Rio conhece, quem é de fora. A gente tem um parquinho também aberto, que é um espaço onde as crianças, né, do Vidigal, assim, brincam com as crianças que os pais estão ali, que tem uma cobertura em frente. Então, assim, é outra oportunidade, outro canal, outro espaço que a gente tem ali de possibilidade, a gente está de unir essa cidade partida. De proporcionar coisas que, enfim... Vamos lá, deixa eu conversar um pouquinho com o Fala Arnaldo. pra Não, mas é porque a gente tem... A ideia é essa mesmo da gente conversar, mas é porque o Pedro tem todo um histórico de vida, o Arnaldo, desculpe, que é muito interessante, que eu queria que a gente pensasse aqui de novo. Porque você, com essa ideia, você sempre teve essa preocupação com o outro. Servir é uma palavra que você conhece desde sempre. Mas aí você estava indo numa carreira pessoal de marketing digital e estava indo bem. Durou o quê? 7 anos? Muito bem. Foram 7 anos trabalhando com marketing digital. E aí eu comecei a ser convidado para algumas palestras devido a esse sucesso. No TED? Até que um dia eu dei um TED. Né? TED é um evento de palestra maravilhoso, que eu sempre acompanhei, sempre vi muitos que inclusive me inspiraram. E quando eu dei esse TED, tiveram que me expulsar do palco. Eu não queria sair dali nunca mais. Então, a partir dali, eu vi que talvez o marketing tinha sido um meio para um fim que me levasse mais diretamente a influenciar as pessoas, impactar pessoas positivamente. Daí, aconteceram essas viagens, né? Eu vendi minha participação na minha empresa e fui viajar o mundo em busca, literalmente, de autoconhecimento. Quando eu voltei para o Rio, capacitado por tudo isso que eu aprendi, por ter conhecido o meu propósito, eu cheguei tão ávido para poder ajudar as pessoas que eu, literalmente, queria ajudar a primeira pessoa que eu visse. A primeira pessoa que eu vi foi o Felipe, o rapaz em situação de rua, que morava na esquina da minha rua. E eu comecei a aplicar tudo que eu aprendi com o Felipe. Daí eu comecei a aplicar isso com mais e mais pessoas em população em situação de rua. Isso migrou para pessoas em outras situações, escritórios, empresas, e hoje se tornou um livro. Então, olha só, eu vi, Arnaldo, 1h10, uma palestra sua que tem todo um dever de casa, você fica lá trabalhando, você trabalha, e que tem essa coisa do autoconhecimento, e é muito útil. Inclusive, teve uma hora lá que se diz assim, agora vocês vão fazer a lista das coisas desagradáveis que vocês têm na vida de vocês. Na hora eu disse assim, mostra do meu irmão. Aí você diz imediatamente, parecia que era um diálogo. Você diz, só que, gente, vamos combinar o seguinte, morte de gente que a gente gosta muito, de parente próximo, doença de gente que a gente gosta muito, não vale. Tem que ser só da gente mesmo. Então, eu adorei porque você ia fazendo as perguntas e fazendo as pessoas trabalharem num projeto de autoconhecimento que era como se você... Eu me conheci, assim, então serve para todo mundo. Exatamente. Eu costumo muito falar que o nosso propósito é a gente poder compartilhar com os outros o que a gente aprendeu vencendo a nossa grande dor. A minha dor, dos 17 aos 29, foi não saber o meu propósito. Por isso, viajei o mundo, fiz vários cursos, li vários livros, me empenhei como ninguém para poder vencer essa dor. Porque você acha que todo mundo na vida tem uma missão na Terra e que é só descobrir? Com certeza. Você acha isso também, Pedro? Ele. Eu acho também. Você acha também, Bruno? Eu acho que para alguns começa bem cedinho, assim, 11, 12 anos, para alguns talvez 30, 50, mas sempre é hora de achar o propósito. Qual é a nossa missão na Terra. Exatamente. E você falando sobre ajudar o próximo, você perguntou se ajudar o próximo faz bem para ele. A minha definição do que é propósito é o que a gente faz para ajudar as pessoas. Então, a grande pergunta não é qual é o meu propósito, talvez seja um pouco abstrata. A grande pergunta que eu espero responder com esse livro e, enfim, com o meu trabalho é o que de melhor eu posso fazer para ajudar as pessoas e o mundo ao nosso redor? Respondendo essa, você encontra o seu propósito, a sua missão nesse então, mundo. que pessoas são essas que eu quero ajudar e de que forma? Porque você pode fazer as perguntas de várias formas, a pergunta é uma só.
descobrir qual é o propósito. Exatamente. E quando você pensa quem são essas pessoas, eu costumo falar que quem você pode ajudar hoje é você ontem. Porque quando você vence a sua dor, quando você encara de frente o seu sofrimento, você passa por isso, você vence isso, e você vê alguém hoje que passou pelo que você passou ontem, é a empatia que ele falou. Você quer dar a mão. Você pode falar para ela e falar, vem comigo, que eu posso te ajudar. Então, hoje, quando eu me proponho ajudar pessoas a encontrar o propósito, não é porque eu sempre soube o meu, é porque eu sofri durante anos sem saber, eu sei a dor de não saber e a delícia de descobrir. Maravilha. A gente vai fazer um intervalo, vai ser rapidinho. Eu estou muito interessado nessa dor, porque você fala dela muito. Quero saber como é que foi a sua. Vamos lá fazer intervalo? Rapidinho, 1 minuto. Sem Censura, hoje é o Dia Nacional e Internacional também do Voluntário e do Voluntariado. E a gente está conversando aqui com 2 pessoas muito preocupadas com o outro, o que é muito interessante, o Pedro do Rego Monteiro e o Arnaldo Neto. Arnaldo Neto tem um sobrenome aí no meio. Qual é? Arnaldo Dias Cardoso Pires Neto. É muito grande. Brasileiro é uma coisa de louco. Sei que as mães têm que põe esses nomes gigantescos. Olha só, você fala da dor, você fala no livro, você fala em palestra. Que dor é essa que doía tanto? A dor de não saber o seu lugar no mundo, né? Eu acho que todos nós nascemos para gerar algum tipo de impacto. Quando a gente encontra, é incrível. Quando a gente não encontra, a gente fica ansioso, angustiado, perdido, angustiado. Perdido. É por aí. Tá. Mas a boa notícia é que essa dor, na verdade, é uma seta para o seu propósito. Porque, como eu falei, uma vez que você aprende a lidar com ela, você pode ajudar muitas pessoas a não passar pelo mesmo. Então, quando você encara essa dor como um presente, uma seta para o seu propósito, o sofrimento vai embora. Você tem um projeto bem bacana que você sai nas ruas, você põe uma plaquinha lá para as pessoas falarem o que quiser contigo. Exatamente. Muito inspirado por todos os benefícios que esse primeiro atendimento com esse rapaz que morava na esquina da minha rua, o Felipe, gerou para mim e para ele. Eu quis continuar essa história, literalmente fazer o bem sem olhar quem. Então, colocava, era isso, uma plaquinha com um giz lá, como posso te ajudar, 2 banquinhos. Acho que a gente tem uma imagem disso aí. E pode passar, Flávia, a gente vai mostrar. E quem sentasse... A ideia é muito simples. 2 cadeiras, uma plaquinha, uma mensagem. Como eu posso te ajudar? O primeiro que sentou pediu dinheiro. Não, é porque tá lá, como posso te ajudar, né? Aí todo mundo falava assim, pode pedir dinheiro? Eu falei, não, é com palavra, com uma coisa um pouco mais emocional. E tem histórias fantásticas. Conta a história do Azaf que eu gostei. Não, o Azaf, inclusive, se tornou um amigo, a gente se acompanha. O Azaf sentou comigo no Museu da Manhã, ali na Praça Mauá. Na época, ele queria ir para a Copa da Rússia como voluntário, olha aí o tema, e para poder acompanhar os jogos, enfim. É brasileiro, né? Foi brasileiro. Esse nome, Azaf... Não, brasileiro, mas um brasileiro do mundo, porque o cara viaja o mundo já. Ele, na época, tinha um Instagram com muito pouca gente, ele não tinha exatamente ideia de como fazer isso. A gente, na hora, ali, fez um plano de ação, viu que o propósito dele era inspirar pessoas a, de fato, poder realizar o sonho delas. Ele foi para a Rússia, foi para os jogos, conheceu os jogadores do Brasil, conheceu personalidades. E hoje em dia ele vive ajudando pessoas a fazer o mesmo que ele, que é viajar o mundo sem muitos fundos, mas podendo realmente fazer essa história maravilhosa. Então, a Azaf talvez tenha sido o grande caso dessa história. Você dá muita palestra, eu estava vendo. Qual é o teu público preferencial? Quem é que mais gosta das tuas palestras? Porque como você é jovem, eu suponho que jovens gostem muito, as empresas gostam, como é que é? Olha, eu adoro dar palestra para jovens que estão prestes a decidir a carreira. Porque eu adoraria... Segundo grau. Exatamente. 1º a 3º ano. Eu adoraria que, na minha época, lá no Santo Inácio, viesse alguém no meu colégio e falasse, olha, escolhe uma carreira de acordo com o seu propósito, escolhe algo através do qual você possa ajudar as pessoas. Não fizeram isso, nunca com você? Não, daí veio essa dor que eu te contei. Então, eu espero muito poder ser para essas pessoas o que eu não tive. Então, quando eu posso ter a oportunidade de falar com esses jovens, eu fico realmente muito, muito, muito motivado e acho que eles são um pouquinho que nem eu. Não sei se fantasiam de Batman, mas certamente querem gerar algum tipo de impacto e contribuição para esse mundo. E você acha que todos têm a preocupação com o outro? Essa geração é impressionante. Inclusive, recentemente, eu cometi uma gafe. Me contrataram para contratar uma pessoa para uma empresa e eu esqueci de falar para ela na entrevista quanto essa pessoa ia ganhar.
Quer dizer, pediram para você fazer seleção de candidatos de empresa? Exatamente, para poder selecionar com um propósito que se alinhasse com o propósito da empresa. Tá. E essa pessoa, essa menina, que de fato foi escolhida para a vaga, ela estava tão empolgada em deixar um propósito, deixar um legado, fazer o que ela amava, que eu esqueci de falar para ela quanto ela iria ganhar. E ela esqueceu de perguntar? Sim, deram 3 semanas, ela me ligou, já tinha acabado o processo, eu estava fazendo o que eu faço. Arnaldo, quanto eu vou ganhar? Eu não entendi a pergunta, achei que ela tinha perguntado quando ela ia ganhar. Eu falei, olha, eu te expliquei, mês de trabalhado. Ela, não, eu sei, mas quanto? Eu não te falei quanto você ia ganhar. E você sabia? Sabia. Então. A gente esqueceu e ela nem ligou. Depois de 3 semanas que ela veio perguntar, ou seja, ela só queria participar de algo que ela pudesse deixar algum tipo de impacto, que fizesse sentido para ela, que tivesse alinhado com o propósito dela. Isso é o retrato dessa geração. Tem uma frase que eu gosto muito que contradiz uma outra antiga, que é, né, você trabalha com o que você ama, que você não vai ter que trabalhar nenhum dia na vida. E agora eu tenho ouvido o contrário, trabalhe com o que você ama, que você vai trabalhar muito mais do que todo mundo, porque você se importa. É isso, né? Exatamente, o tempo todo. Assim, a gente, quando a gente encontra algo que a gente ama, não é que você vai trabalhar menos. E quem busca empreender para trabalhar menos, não faça isso. Empreender, buscar fazer um negócio com um propósito para que você possa trabalhar mais, mas saber que no final do dia tudo valeu a pena pelo impacto que você deixou. Mas olha só, você na tua empresa, você trabalhava pra caramba. Bastante. Foi uma empresa de sucesso. Sim. E nem isso deu para estabelecer com ela um propósito. Eu acho que muitas vezes você pode escolher ver propósito no que você já faz. Eu entendo que muitas pessoas, eventualmente, não podem simplesmente fazer como eu fiz. Eu tenho uma participação na empresa, vou vender e vou investir em 6 meses viajando o mundo fazendo curso. Por isso que eu te perguntei do tamanho da sua dor, porque dá a sensação que ela era tão insuportável que você realmente tinha que vender a empresa e sair fazendo uma viagem Exatamente. interna. E é como se o universo estivesse me dando sinais e o TED foi o ápice. Mas, para quem não pode fazer isso, há alguns caminhos. Primeiro caminho, escolher ver propósito no que você já faz. Como o garçom, por exemplo, que pode escolher entender que ele está ali servindo pessoas, o que é super nobre. Ou então, você vai ter que exercer o seu trabalho de 9 às 6, ou 9 às 7, ou 9 às 8 às vezes, e eventualmente no fim de semana começar um outro trabalho mais voltado para o seu propósito. E quando esse segundo trabalho começar a te dar alguma segurança, aí sim você faz a transição. Então tá, vamos analisar o caso do Pedro Monteiro. Quero que você analise o caso dele. O Arnaldo conhece pouco da... Por isso que é bacana. Porque, na verdade, pensa bem, ele tem uma empresa, ele é um atleta, né, que, pela circunstância da vida, foi levado a agir na mesma origem dele, né, no esporte. Tem uma coisa curiosa, Vera, que pouca gente sabe, assim, que eu algum momento, sei lá, depois de 5 anos de agência, em algum momento a coisa estava já funcionando, a gente estava crescendo, tudo, a gente trabalhando com comitês olímpicos internacionais, Nike, todo mundo, mas eu estava muito desencaixado, assim, do que eu acredito que o meu propósito, com essa... E, assim, foi um momento que coincidiu com algumas coisas, enfim, e, assim, eu percebi que parte do meu propósito, além do que eu já tentava fazer, eu estava, talvez, indo para uma coisa muito comercial demais, esquecendo um pouco essa... eu conectei com o espiritismo, que é algo que, assim, de verdade, muito pouca gente sabe. Eu trabalho num centro espírita já há, acho que 8 anos. E, assim, ali, linkando com outra coisa que quando você estava falando, eu pensei, eu acho que o nosso propósito, ele também pode ser, por exemplo, desde que meu filho nasceu, vou contar até uma curiosidade, assim, do centro. Eu escrevo algumas coisas no centro. E 2 semanas antes do meu filho nascer, eu escrevi uma coisinha lá, inspirado em alguma coisa, que dizia... Você psicografa? Existem tipos diferentes de psicografia, né? Tá. Assim, eu não sou Chico Xavier, assim, mas eu tenho uma inspiração e eu escrevo alguma coisa. E 2 semanas antes do meu filho nascer, eu escrevi uma que, na hora, eu entendi que era para eu ir para um andar de cima do centro, que é onde funciona outra coisa, que é o prana, que é a energização. E quando meu filho nasceu, eu reli a psicografia e, na verdade, estava sugerindo para eu deixar o centro de lado um pouquinho, porque meu propósito naquele momento era cuidar do meu filho, sabe, focar na minha família para cuidar do meu filho. Então, assim, eu estou há 2 anos, né, e assim, eu acho que a gente pode também, além, né, desculpa, Arnaldo, eu não li o seu livro ainda, tenho muita vontade de ler. Não, mas ele acabou de lançar, você já lançou, então, não lançou? Não. Lancei no dia 12 de novembro. Tá. Então, teria tido
Então, assim, mas eu acho que ficou muito claro para mim que o meu propósito naquela fase da minha vida, nessa fase que eu estou vivendo, agora meu filho está com 2 anos e pouco, era realmente focar na minha família e focar no meu filho, sabe? E deixar o meu trabalho no centro um pouquinho de lado. Então, assim, eu acho que talvez tenha isso também, né? De você, o seu propósito talvez não seja uma coisa uniforme, perene ao longo da vida. A gente está indo embora, tá? Só para avisar vocês que o programa está acabando. Não, mas eu acho que a gente conseguiu, de repente, aqui no final, meu propósito é falar muito também. Encontrar propósitos tão diferentes e tão voltados para o bem. Na verdade, vocês dois estão maravilhosamente representando a nossa juventude. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Desculpa por falar muito. Muito bom, parabéns.